A Câmara Municipal de Florianópolis vota nesse momento se caça ou não os mandatos dos vereadores César Faria e Badeco. Os dois foram denunciados e investigados pela Operação Ave de Rapina. Nas galerias, lotação máxima e faixas de apoio aos parlamentares denunciados. Dentro do plenário, César Faria, do PSD, e Marcos Espíndola, do PHS, o Badeco, acompanharam toda a sessão em clima de tranquilidade. O vereador autor da denúncia, Afrânio Bopré, do PSOL, voltou a defender a cassação dos colegas pelos fatos investigados na Operação Ave de Rapina. Todo o processo foi instruído devidamente de forma a comprovar que os dois vereadores quebraram o decoro parlamentar e, por isso, não resta outra alternativa a não ser enquadrá-los no artigo 7º, inciso 1º e 3º do Decreto-Lei 201, que prevê a cassação dos dois vereadores. Em 2014, a operação desvendou um esquema de corrupção em órgãos da Prefeitura de Florianópolis e na Câmara Municipal. Os vereadores Marcos Aurélio Espíndola e César Faria foram afastados do mandato, sendo que Badeco chegou a ser preso. Na Câmara, as comissões processantes recomendaram ao plenário a absolvição de César Faria e a cassação do mandato de Marcos Espíndola. Antes da votação, os vereadores apreciaram 3 vetos do Poder Executivo a projetos de lei que foram aprovados aqui em plenário. Somente por volta de 5h30 da tarde é que começou de forma efetiva a discussão sobre as denúncias contra os vereadores César Faria e Marcos Espíndola. Durante a sessão, cada vereador terá 15 minutos para se manifestar. Os advogados dos denunciados terão até 2 horas para fazer a sustentação oral de defesa. Muito bem, e o repórter Rodrigo Cardoso continua na Câmara de Vereadores em Florianópolis e acompanha as discussões aí das denúncias, né? Rodrigo, muito boa noite para você. Já tem aí uma previsão de que horas essa sessão aí vai terminar, hein? Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Por enquanto não, viu, Alexandre? Por enquanto não há previsão. Neste momento, quem fala na tribuna é o vereador Roberto Catumioda, do PSB, que está fazendo parte da discussão relativa ao processo, ao parecer da Comissão Processante da Câmara de Vereadores, que pediu a absolvição do vereador César Faria, do PSB. Até agora, Roberto Catume é o 10º vereador a se manifestar aqui no plenário da Câmara. Cada parlamentar tem, em média, 15 minutos, até 15 minutos, para fazer a sua declaração, para fazer o seu discurso na tribuna da Câmara de Vereadores. Depois, o advogado de defesa de César Faria vai ter até 2 horas para fazer a sua sustentação oral. Aí sim, começa a votação. E são 4 votações para as 4 denúncias que envolvem o vereador César Faria, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, que pode ou não ter o mandato cassado na noite deste dia de hoje, não é? Nessa segunda-feira. Bom, além disso, logo na sequência, vai ter então todo este processo, vai se repetir para a apreciação do relatório da Comissão Processante, que pede a cassação do mandato do vereador Marcos Aurélio Espíndola, o Badeco, hoje no PHS, ex-vereador do PSD. Toda a discussão vai ser feita da mesma maneira e também o advogado de Badeco vai ter até 2 horas para fazer a sua sustentação de defesa. E também vai haver então as 4 votações nas 4 denúncias contra o vereador Badeco, que pode então ou não ter o seu mandato cassado aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Um detalhe é que por regimento aqui da Câmara de Vereadores, a sessão tem que terminar impreterivelmente à meia-noite. Caso a sessão termine e as votações não aconteçam, as denúncias perdem o efeito e são arquivadas. Aí é preciso apresentar uma nova denúncia, o que o vereador autor destas denúncias aqui, Afrânio Bopré, do PSOL, já informou que vai fazer caso esse prazo seja vencido e não se faça a apreciação, a votação aqui em plenário. Se isso acontecer, nova comissão é instalada, todo o processo então se repete, caso esse prazo então seja vencido. Portanto, ainda não tem prazo para acabar, mas até meia-noite a sessão tem que ser concluída. Alexandre.